colocar os slides para vocês verem. Prontinho. Lembrando... Bom dia. Lembrando que eu falei para vocês... Opa, vamos mudar aqui slide. Que eu falei para vocês que esses slides, nesse momento, são slides para vocês conhecerem figuras, né? Para fazer a explicação das figuras. Não tem muito texto escrito, porque a parte de texto são vocês que estão fazendo. É a parte que vocês estão fazendo o estudo dirigido, né? E aí depois eu vou complementar, porque tem mais algumas coisinhas para a gente poder complementar. Então, só para dar uma passada aqui rapidamente, ontem nós falamos da morfologia, que é o formato das células que as bactérias podem ter. E nós chegamos à conclusão que existem alguns formatos básicos, que é o formato coccus, que é o de bolinha, né? Essas bolinhas podem fazer colônias com outras bolinhas, fazendo os diplococos, streptococos, tétrades, sarcinas e estafilococos. Depende de como essas bolinhas vão se organizar, né? De como esses cocos vão se organizar. Outro modelo de formato de célula de bactéria é o formato bacilo. O formato bacilo parece uma cápsula. Então, uma célulazinha sozinha é um bacilo, e aí as colônias podem ser streptobacilos, que geralmente é o mais comum, tá? Também colocamos aqui que essas células podem ter flagelos, e eu comentei com vocês ontem que se tiver flagelo, com certeza essa célula fica no ambiente aquático. Se tiver flagelo ou se tiver cílios, sempre é no ambiente aquático, tá bom? Porque essas estruturas servem exclusivamente para movimentação. Também falamos que não são só essas células que têm movimentação, né? Outras células que não têm flagelo e nem cílios podem se movimentar. Só que não é por conta da célula, não é ela que escolhe o caminho que ela quer seguir. Por exemplo, se o vento vem e leva, aí vai cair onde o vento quiser, né? Se for assim, por exemplo, uma abelha que chegar, um inseto qualquer que chegar num local e aquela bactéria ficar grudada ali naquele inseto, também vai cair basicamente por onde o inseto passar. Então, não é o único jeito de se movimentar através de flagelos e cílios, porém, esse jeito é o jeito que a célula vai para onde ela quer, certinho? Falamos também do endósporo ou endosporo, que é uma espécie de bacilo, mas sem que as pontas fiquem arredondadas, elas ficam como se fossem cortadas na diagonal, é um formato mais retinho. Falamos do vibrião, que ele parece um C, parece uma vírgula, né? Tem uma certa curva aqui. Falamos do espirilo, que parece um S. Lembra que eu até falei que o S aqui do espirilo me ajudou a lembrar, para eu não esquecer que formato era esse? Eu contei isso para vocês ontem. Falei que essa curva aqui do V, ó, me ajudava a lembrar que o vibrião tinha uma curva só. E esse S aqui do espirilo me ajudava a lembrar que essa célula tinha mais curvas do que o vibrião. E a espiroqueta, eu contei com o que eu associava a espiroqueta? Acho que não, né? É umas coisas malucas que eu faço na minha cabeça, mas talvez faça sentido para você. Se fizer sentido, você usa. Se não fizer, você encontra outra maneira de gravar isso aqui, tá? O que eu associava? A palavra espiroqueta, para mim, parece, o som é parecido com a palavra poliqueta. Poliqueta é um dos tipos do grupo de anelídeos. E dentro desse grupo de anelídeos está a minhoca. A minhoca não é poliqueta, mas eu fui caminhando assim lá na minha cabeça para eu associar as duas coisas. Então, poliqueta com espiroqueta, eu associava esse nome com mais curvas do que o de costume nas outras células. E assim eu gravei e não esqueci mais. Mas se não fizer sentido para você, aí você arruma uma outra maneira, tá? Então, a espiroqueta é uma célulazinha que tem mais curvas, né? Como se fosse uma minhoquinha, assim. Mas lembrando que é unicelular e é microscópico, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa parte de morfologia, formato das células das bactérias?
Alguém? Alguém? Não, eu não. Não? Posso passar adiante, certeza? Então, tá bom. Então, agora nós vamos lá para a parte da morfologia. Ainda faz parte da morfologia, porque a gente está falando do formato, mas a gente vai falar basicamente das estruturas que uma bactéria pode ter. Lembrando que esse aqui é um desenho, e ele é um desenho esquemático. Ele tem todas as possíveis estruturas que uma célula bacteriana possa ter. Mas quer dizer que todas as células vão ter todas essas estruturas? Não. Eu vou fazer a explicação e aí eu vou te contar o que é obrigatório ter naquela célula e o que é uma possibilidade, tá bom? Vamos começar de dentro para fora? Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, porque as estruturas mais externas nem toda bactéria tem, tá bom? Então, vamos começar por aqui, ó. Essa parte toda rabiscada, vou rabiscar um pouquinho mais aqui dentro. Ó. Essa parte toda rabiscada, todo mundo já viu, né? Que é o DNA, ou seja, é o material genético dessa bactéria. Ah, muito importante lembrar de uma coisa. Vocês estão lembrados que quando a gente viu vírus poderia ter como material genético tanto DNA quanto RNA. A partir de reino Monera, ou seja, a partir de seres vivos, que é reino Monera, reino protista, reino fungi, reino planta e reino animalia, todas as células têm DNA como material genético. Então, eu não vou mais precisar ficar falando para você que o DNA é o material genético. Se eu falar simplesmente material genético, você já tem que saber que é feito de DNA, certo? Porque o RNA nas células, a função é somente de fabricação de proteína, certinho? Então, quando eu falar a partir de agora só material genético, automaticamente na sua cabeça já tem que estar que é o DNA. Tranquilo? Vamos continuar então. Esse DNA, lembrando que essa célula é uma célula procarionte. Pode escrever isso aqui em algum lugar? Deixa eu achar minha seta, que ela me abandona. Vamos escrever aqui. Célula Tá parecendo aqueles meninos soletrando. Vou ter que fazer um curso para escrever com o mousepad do notebook, que a letra fica horrível. Então, esse modelo é um modelo de célula procarionte, certinho? Todo o reino Monera tem célula procarionte, todos os seres, não tem ninguém com célula eucarionte. E também é o único reino que tem célula procarionte, todos os outros só têm célula eucarionte, certo? Então, nesse caso aqui, daqui a pouco eu mudo a minha janelinha de lugar, não sei se eu atrapalho vocês enxergarem algum pedacinho aí. Mas vamos lá. Então, essa célula procarionte, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ela não tem carioteca. Se ela não tem carioteca, é por isso que o material genético, ou seja, é por isso que o DNA está ali solto no citoplasma. Está parecendo esse emaranhado que a gente tem aqui agora, que eu rabisquei, inclusive, em cima. Já era rabiscado e eu rabisquei mais um pouquinho em cima de vermelho, né? Então, esse material genético, ele está solto no citoplasma, porque essa célula é uma célula procarionte. Então, não tem aquela membrana para fechar esse DNA dentro dessa membrana, que seria a carioteca. Essa célula não tem isso, tá? E material genético, vocês já sabem para que serve, para guardar as características genéticas. É ele que comanda todo o funcionamento da célula, seja numa bactéria, que é um ser simples, ou seja, por exemplo, no reino planta e no reino animalia, que são os reinos mais complexos, o DNA sempre tem a mesma função, que é a função de comandar todo o funcionamento da célula e guardar as características genéticas para que possa passar essas características adiante quando a célula se reproduzir. Eu acho que isso não é novidade para vocês, é uma coisa que vocês já sabem, né? Então, continuando aqui, depois do DNA, vamos seguir o nosso desenho. Essa parte, então, onde fica concentrado esse DNA, a gente chama essa parte de nucleoide.
Cuidado para não confundir com a palavrinha nucleolo. Nucleoide significa um núcleo pequeno, e essa célula é realmente muito pequena. Então, um núcleo pequeno nessa célula que a gente está vendo chama-se nucleoide por isso. Lembrando que núcleo mesmo precisaria ter uma carioteca, e essa célula não tem. Por isso que a gente não chama de núcleo, chama de nucleoide, certo? Então, essas duas coisas aqui, ó, são meio que associadas. Vamos colocar aqui, ó, uma setinha para cá e uma setinha para cá, para você entender que as duas coisas estão interligadas, tá? O DNA ali naquele local, associado ao mesossoma, associado a essa região do citoplasma. É só isso, tá? Porque fica solto no citoplasma. E o nucleoide, então, é essa porção. Quando você olha no microscópio, você vê essa região mais escura. Por isso que a gente chama essa região de nucleoide, que é onde tem mais DNA concentrado. Tem outras partes de DNA separadinhas, soltas nesse citoplasma dessa célula? Tem. Essa parte chama-se plasmídios, certinho? Olha aqui o tanto de plasmídio que tem, ó. Aqui é um plasmídio, aqui é um plasmídio, aqui é outro plasmídio. Então, essa parte aqui também não está escrito, mas é outro plasmídio. O que é isso? São porções de DNA soltas no citoplasma. Elas não estão juntas com o restante do outro DNA, tá? Então, isso vai servir depois para trocar alguns materiais genéticos com outras células para aumentar a variabilidade. Mas eu vou deixar para dar esses detalhes quando a gente estiver falando de reprodução, que aí eu conto todos os detalhes lá. Então, os plasmídios são porções também de DNA soltos no citoplasma e afastados dessa porção maior aqui, que é o nucleolo. Isso ficou entendido? Ou alguém tem alguma dúvida até agora? Entendido, professora. A senhora podia repetir a parte do nucleolo? Posso. Lembrando, essa célula não tem nucleolo, ela tem nucleoide. Porque nucleolo é uma porção de RNA dentro da porção de DNA, próxima, né? Não é dentro exatamente, é próxima. E isso só tem em célula eucarionte. A célula procarionte, ela não tem carioteca, ou seja, o material genético está solto no citoplasma. Mas mesmo solto, boa parte desse DNA fica junta, fica muito próxima uma da outra. E quando você olha isso no microscópio, você consegue ver essa porção mais escura. E aí a gente dá o nome para essa porção mais escura, ou seja, que tem uma concentração maior de DNA, a gente dá o nome para ela de nucleoide, certo? Então, nucleoide é uma coisa que só tem nas células procariontes. Só tem lá. Se fosse célula eucarionte, teria carioteca com o material genético, que é o DNA, e mais um nucleolo, que é uma porção de RNA dentro do núcleo, que é o que não acontece aqui. Então, cuidado para não confundir as palavrinhas, tá? Nucleoide com nucleolo, são coisas diferentes. Nucleoide é DNA, nucleolo é RNA. Se quiser anotar aí, fica à vontade. Vou repetir. Nucleoide é uma porção de DNA e o nucleolo é uma porção de RNA. Nucleoide só tem em célula procarionte. Nucleoide só tem em célula procarionte. E o nucleolo só tem em célula eucarionte. Calma. A nucleoide só tem na célula eucarionte? Ó, olha aqui, ó. Peraí, deixa eu achar minha seta.
Aqui, ó, nucleóide. Em que célula que tem? Só na célula procarionte. Que não é na célula procarionte que a gente está vendo agora. É o nucleolo que tem na célula eucarionte. Tranquilo? É se acostumar mesmo com essas palavras, porque elas vão aparecer várias vezes, né? E aí, sempre que você encontrar essas palavras, para não confundir. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Não, professora, tá de boa. Bora lá. Vamos continuar. O que mais que a gente tem para ver aqui? Depois que a gente já viu, então, DNA, né? Que é o nucleóide, na verdade. E os plasmídeos, que são os pedacinhos de DNA soltos no citoplasma. Então, a gente, por enquanto, só falou de material genético. Agora, a gente vai falar de uma outra estrutura, tá? Qual estrutura que é essa? Primeiro, você está vendo aqui... Espera aí só um minutinho, tem gente tentando entrar aqui de novo. Caiu e voltou. Você está vendo aqui que tem um amarelinho de fundo. Esse desenho, como se fosse uma cápsula, primeiro que você está vendo que isso aqui é um formato de bactéria do tipo bacilo, né? Que parece uma cápsulazinha. Esse bacilo, seja ele qual for, né? Ele tem um fundinho amarelo. Esse fundinho amarelo é o citoplasma, porque, afinal de contas, ele está solto na célula inteira. Essa partezinha aqui, ó, que eu vou passar nesse momento agora, o vermelhinho por cima, isso aqui é o citoplasma. Desculpa, isso aqui é a membrana plasmática. É que eu já estou pensando aqui no mesossomo já. E essa parte aqui é um pedaço da membrana plasmática que invagina para o citoplasma, certo? O que é isso, professora? Invagina. Na biologia, a gente usa dois termos que eles têm um significado muito importante. A palavra invaginação, in é entrar. Invaginar, então, é entrar em alguma cavidade, alguma parte. Nesse caso aqui, é a membrana entrando, afundando, vamos dizer assim, no citoplasma. Por isso que a gente fala que o mesossomo é uma invaginação da membrana plasmática. Todo mundo entendeu esse termo? Entendi. É o termo mais fácil, né? Não são palavras que a gente usa no nosso dia a dia, né? Mas vai acostumar com isso. E por que é que a membrana plasmática fez essa invaginação em direção ao citoplasma? É simples, pensa um pouquinho aqui comigo. O citoplasma é plasma, mas é aquele gel mais molinho. Então, se ele tiver que segurar alguma coisa, é muito difícil, porque como que uma coisa sólida vai se grudar a uma coisa de plasma bem molinho e vai ficar fixo? Não tem jeito. Já a membrana plasmática, apesar de ser plasma também, ela é mais durinha. Ela é como se fosse aquele gel cola, aquele gel que é bem grudento mesmo. Você pode virar o pote até de cabeça para baixo e não cai nada. É o gel cola ou gel pedra, né? Cada empresa aí coloca com um nome. Então, a membrana plasmática, mesmo sendo plasma, ela é mais durinha. Então, a membrana plasmática, ao invaginar em direção ao citoplasma, ela se torna um ponto de ancoragem, como se fosse uma âncora, para segurar o material genético que tem aqui embaixo. E você pode ver que o material genético está grudado aqui. Olha aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer um círculo agora. Bem nessa parte. Você vê que quando a membrana plasmática invagina, é naquele local que o material genético vai se grudar, vai fazer uma âncora ali. E essa região de invaginação da membrana plasmática, ela tem o nome de mesossomo. Ela acontece só nas bactérias? Não. Isso aqui também acontece em várias células eucariontes. Aí, para que você acha que tem uma invaginação, ou seja, um mesossomo numa célula eucarionte, se a célula eucarionte já tem carioteca,
O material genético já está protegido, já está guardado dentro de uma membrana. Lá, nas células eucariontes, o mesossomo tem outra função. Às vezes é de ajudar a grudar uma célula em outra célula. Porque se elas estiverem assim, com paredes lisas, né, membranas lisas uma com a outra, não vai conseguir ligar. Mas se tiver assim, ó, já consegue ligar, já fica mais fácil, tá? Então, tem mesossomo em várias células. Nesse caso, das células procariontes, o mesossomo é necessário para poder ligar o nucleolo, tá? Aí, quando a gente tiver com caso de mesossomo em célula eucarionte, aí eu vou explicar todos os casos. Mas o motivo básico lá é para ligar uma célula na outra. Tranquilo? Viu um monte de nome e nomes novos para vocês, que às vezes vocês ainda não conheciam? Vai acontecer demais. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Deixa eu ver qual que é o nosso próximo passo. Nosso próximo passo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ribossomos. Se você olha no citoplasma dessa célula, fica parecendo que ela está cheia de pintinha, cheia de cataporazinha preta, né? Pequenininha. Isso é ribossomo. Ribossomo é uma estrutura feita de RNA, certo? Essa estrutura feita de RNA, ela vai servir depois para poder produzir o quê? Proteína. Vou colocar só prote, tá bom? Só por preguiça mesmo. E depois você escreve aí bonitinho no seu, que o RNA vai servir para produzir proteína. Tudo bem? Então, essa é uma estrutura que vocês já conheciam. A gente já falou disso aqui um montão de vezes, né? Inclusive, quando a gente estava falando de vírus, a gente também falou muito que o RNA lá dentro da célula, quando o vírus se liga lá na célula, né? Vai produzir proteína. Então, acho que isso aqui não é bem uma novidade. Todo mundo sabe disso. Então, RNA, o ribossomo é uma estrutura feita de RNA e vai servir para produzir proteína. Isso tem em todas as células, desde as procariontes até as eucariontes. Tranquilo? A partezinha amarela, como eu já tinha falado, mas como a gente está riscando aquilo que já foi explicado, né? Sublinhando, aliás, é o citoplasma. A gente já sabe que a constituição do citoplasma é basicamente água, sais minerais e proteínas, para poder as coisas ficarem distribuídas dentro da célula. Isso também não é novidade, já foi falado várias vezes. E a gente já chegou à conclusão aqui, quando eu expliquei o mesossomo, que essa parte amarelinha aqui, ó, é a membrana plasmática. A membrana plasmática é obrigatória em todas as células. Então, o que a gente tem de... Eu vou explicar tudo e depois eu falo o que é obrigatório e o que não é, tá? Ter na proteína. Me lembra, deixa eu esquecer disso, não. Então, chega no final da aula e eu não explico. Então, membrana plasmática é uma estrutura obrigatória. A gente já sabe que tem que ter em todas as células, né? Agora, vem as outras estruturas que são um pouquinho diferentes. Vamos começar por aqui, ó. Essa partezinha, esse monte de... parecendo uns palitinhos de fósforo com a cabecinha vermelha, que você está vendo ao redor da célula inteira, aqui, são enzimas. Essa parte aqui, ó, que eu estou falando, ó, que parece um palitinho de fósforo aqui dentro. Essa parte aqui são enzimas relacionadas com a respiração. O que é isso? A respiração das células. Célula respira? Claro que respira. Existe um tipo de respiração chamada de respiração celular. E não é para ficar a célula fazendo isso aqui, ó, colocando ar para dentro e para fora dela, não. O objetivo é produção de energia, produção de ATP. Claro que para isso ela vai utilizar algum gás. Pode ser ou o oxigênio, ou o gás carbônico, ou, dependendo até de onde essa célula estiver, outros gases que para nós são até tóxicos, como, por exemplo, o metano, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora não. Eu vou deixar para falar disso na importância das bactérias. Então, isso aqui são enzimas. Isso aqui também é importante de ter em todas as células. O que mais? Essa estruturazinha aqui, ó. Essa estrutura aqui, ela é o flagelo. E eu já tinha adiantado para vocês que o flagelo vai servir para quê? Para locomoção. O flagelo, ele é uma estrutura
anexa à membrana plasmática. Então, quando a gente estuda flagelo, ele é sempre uma estrutura que está junto com a membrana plasmática. Ele nasce da membrana plasmática. A estrutura dele é toda feita com base na membrana plasmática. Deixa eu passar minha janelinha para cá, que senão eu não vejo a parte de lá. Outra estrutura importante é essa parte azul aqui, ó. Essa parte azul é a parte da parede celular. Não é toda bactéria que tem parede celular, tá? Parede celular, o próprio nome já falou, é uma parede. Assim como as paredes da sua casa servem para proteger você do ambiente externo, a parede celular na célula é a mesma coisa. Também vai servir para ser uma camada extra de proteção. Seja pelo que ela for formada. Tem várias substâncias que podem formar a parede celular. Celulose, quitina, peptídeo glicano. Se lá para a internet, você está falando? Estão falando é comigo? Eu não entendi direito. Foi comigo ou só abriu o microfone aí e eu não... Oi? Foi comigo não, né? Foi sem querer, foi sem querer. Quem que está falando aí, pessoal, que eu não sei? Deixa eu olhar aqui, quem está com o microfone aberto. Foi eu, professora. Foi sem querer, eu liguei o microfone. Ah, tá. Então foi sem querer. Beleza. Achei que tinha perguntado uma coisa e eu não tinha entendido. Tá bom. Então, bora continuar, que a gente só tem 7 minutinhos e pouco. Outra estrutura também importante, que também só serve para proteção e mais nada, é a cápsula. A cápsula geralmente é de proteína, tá? Mas pode ser até mesmo de carboidrato, eu queria falar glicose. De carboidrato, pode ser também, mas a estrutura mais básica que tem para a cápsula são as proteínas. Então, também é uma estrutura de proteção da célula, tá? E o que mais? Essa estruturazinha aqui, esse monte de pelinho, parece uma cápsula cabeluda, né? Isso aqui são fímbrias. Fímbrias também podem ser chamadas de cílios, só que o cílio vai estar ligado lá na membrana e não na cápsula, tá? Mas a estrutura, em termos de formato, de ser essa estrutura parecendo um pelinho curto e em grande quantidade, nesse ponto é igual, tá bom? Mas que fique claro que a fímbria fica ligada na cápsula e o cílio fica ligado lá na membrana plasmática, mas em termos de função e em termos de formato é igual. Função, locomoção. Formato, fica parecendo esse pelinho curtinho. Tranquilo? Até aqui, tem alguma dessa estrutura que eu falei que você não entendeu? Tudo bem? Então, eu acredito... Tá de boa. Então, eu acredito que se ninguém falou nada é porque entendeu direitinho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar com vocês quais são as estruturas que são obrigatórias, tá? Nessa célula. Porque eu disse que isso aqui é o máximo de estruturas, tudo junto, né? Na célula que pode ter. Isso aqui é um desenho esquemático. Mas pode ser, por exemplo, que a célula tenha cápsula e não tenha parede celular? Pode. Pode ser que ela tenha parede celular e não tenha cápsula? Pode. Pode ser que ela tenha flagelo e não tenha as fímbrias? Pode. Pode ser que ela tenha só as fímbrias e não tenha o flagelo? Pode. Então, várias coisas são, vamos dizer assim, algumas são obrigatórias e outras não. Vamos usar essa palavra. Então, vamos ver o que é obrigatório de ter nessa célula, tá? Então, eu vou marcar de amarelinho os nomes. Então, o que é obrigatório? O DNA, o nucleoide, os plasmídios, essas enzimas aqui, relacionadas à respiração celular, isso é obrigatório. Talvez ela pode ser que ela não esteja nessa mesma posição dentro da célula, mas tem que ter elas. Ribossomo é obrigatório. Citoplasma, claro que é obrigatório. Membrana plasmática é obrigatório.
e só. Ah, o mesossomo não é obrigatório? Às vezes não, dependendo da célula, esse material genético vai ficar solto no citoplasma mesmo, tá? Ele não vai ficar ancorado. A maioria das bactérias tem mesossomo, mas não é uma estrutura obrigatória. Ou seja, se o que está marcado de amarelinho é obrigatório, o restante não é obrigatório. O que quer dizer não ser obrigatório? Quer dizer que nem toda bactéria tem, tá bom? Isso ficou claro, pessoal? Sim. Sobre o que eu marquei agora de obrigatório, que não é obrigatório, sobre as funções de cada coisa, tem alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? É. Então, beleza. Então, cumprimos hoje, graças a Deus, com a nossa parte aqui, que era a morfologia das bactérias. Deixa eu só começar mostrando o slide da próxima aula, que a gente já vai se habituando com ele, tá? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso aqui na sua vida. Ah, e tá em inglês, mas tá muito fácil de entender. Eu vou ler com vocês, é porque é aquilo que eu sempre falo, né? Eu escolho as figuras por conta da qualidade delas, e não pela língua, né, que está escrito. Isso aí é fácil, depois a gente traduz. Isso aqui são bactérias gram-positivas e gram-negativas. Que é isso? São bactérias que elas têm camadas diferentes, além, claro, da membrana plasmática, do citoplasma, do nucleolo, né, de tudo aquilo que eu coloquei que é obrigatório, essas camadas que tem acima da membrana são diferentes, são feitas de substâncias diferentes, certo? A parede celular ou cápsula delas. E isso faz com que essas bactérias se comportem de maneira diferente. Elas vivem em ambientes diferentes e, geralmente, quando essas bactérias provocam doenças na gente, tem um antibiótico específico para matar cada tipo de bactéria desse aqui. Por isso que a gente gasta um tempinho falando sobre as bactérias gram-negativas e gram-positivas. Tudo vai estar envolvido em relação à bactéria gram-positiva e gram-negativa, o tipo de doença que elas causam na gente e o tipo de antibiótico que tem que ser usado nelas. Porque a gente tem que lembrar que se essa bactéria tem, por exemplo, membrana, a membrana dela tem a mesma composição química das nossas membranas. Então, se você coloca uma medicação para dentro de você que vai matar uma membrana sua, vai romper uma membrana da bactéria, também vai romper uma membrana sua. Então, mataria você também. Então, por isso que a gente gasta um tempinho estudando bactéria gram-negativa e gram-positiva. Então, vá se acostumando aí com esses nomezinhos, tá? Que a gente vai falar sobre esse assunto. Vai começar por esse assunto a aula que vem. E por que chama gram? Porque é um tipo de coloração que os cientistas fizeram. É um tipo de coloração onde você coloca um pigmento fúcsia. Ai, que nome esquisito, né? Não, fúcsia é um pigmento como se fosse um rosa bem forte, quase vermelho, tá? Tem esse nome, né? Fúcsia. E aí depois você coloca um outro pigmento, uma outra substância, aliás, para poder retirar esse pigmento. E quando você termina de fazer esse processo todo, vai ficar uma célula mais coloridinha, no caso, uma célula gram-positiva ou gram-negativa mais coloridinha, e a outra menos coloridinha. Isso quer dizer o quê? Tá assim desse lado, né? A gram-positiva, ó, positivo, quer dizer que tá bem coloridinha, a cor tá forte, por isso que recebeu esse nome. E a gram-negativa não ficou com aquela coloração forte, por isso que recebe esse nome, tá? Mas eu vou dar os detalhes para vocês na próxima aula. A gente vai começar por essa parte aqui. Vocês vão entender que legal que é quando esses corantes passam e fazem a coloração, e que legal que é também como que a medicação age sobre cada uma dessas camadinhas aí, para você entender que tipo de medicação usar. Tranquilo? Guilherme tá lá assim, abrindo a boca. Então, tá bom, pessoal. A qualquer momento aqui vai cair, vai colocando isso aí no caderno de vocês, vai terminando